Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, povo de Deus, os irmãos que aqui já se encontram conosco, nesse momento em que, nestas terças-feiras, em que estamos nesta pandemia mundial do coronavírus, nós temos, através das redes sociais, aqui pelo Facebook, transmitido para os irmãos um momento de meditação em reunião de oração. Hoje, terça-feira, dia 8 de setembro, nós já estamos aí há quase 6 meses, sem termos as nossas atividades presenciais durante a semana. Com a graça de Deus, não temos deixado de nos reunir, mesmo que seja de forma virtual. Temos tido nosso tempo de oração, nosso tempo de leitura da palavra, de meditação, e é o que nós vamos fazer neste momento, Orar ao Senhor, pedir a direção do Espírito Santo de Deus para a nossa transmissão, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida aí no seu lar, na sua casa, na sua família, pela nossa igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, pedir a bênção do Senhor sobre todos os grupos de crescimento, os grupos de crescimento, que são os grupos que se reúnem às terças-feiras nos lares, e também nas nossas congregações, lá na congregação Ágape, em Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença, a nossa congregação de Santa Cruz, que é a congregação Alfa e Ômega, também onde os irmãos se reúnem ali às terças-feiras, congregação de Betânia, no bairro Belo Horizonte, também os irmãos se reúnem às terças-feiras, e também a congregação de Coqueiros, aqui no bairro Coqueiros, das congregações, ou melhor, dos grupos de crescimento aqui da sede, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, vamos orar pela nossa igreja, pedir a direção, orientação do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, para as atividades da nossa igreja. Vamos falar com Deus, vamos orar. Deus Santo, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, na certeza, Senhor, de que o Teu Espírito Santo presente aqui conosco há de nos conduzir nesse tempo que aqui estamos para louvar, glorificar e adorar o Teu santo nome e também aprender da Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo abençoe cada vida, cada irmão aqui presente conosco nessa transmissão, aqueles que vão acompanhar essa meditação, esse momento de reunião, que aqui estamos tendo, mesmo de forma virtual, online. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, aqui na Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, as igrejas do nosso presbitério, irmãos de outras igrejas que têm um compromisso com a Tua palavra, assim como a nossa igreja tem persistido nesse compromisso com a palavra. Também pedindo a Deus pelos irmãos das congregações lá em Santa Isabel do Rio Preto, congregação Alfa e Ômega aqui em Santa Cruz, congregação de Betânia, no bairro Belo Horizonte, congregação de Coqueiros, aqui no bairro Coqueiros, e toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Pai, nesse momento nós queremos pedir que, através do Teu Santo Espírito, nós venhamos aprender um pouco mais da Tua palavra, principalmente hoje que vamos meditar sobre orações respondidas. Nós temos pensado nessa linha de pensamento com os irmãos, sobre algumas orações, alguns momentos do povo de Deus relatados na Bíblia, em que o Senhor responde à oração do povo e que nos faz ensinar, que nos faz aprender, que nos faz perseverar, que nos faz, ó Deus, se sentir seguros de que estamos buscando no lugar certo, estamos clamando ao Deus único, estamos confiando na Tua glória, no Teu poder, na Tua majestade, na certeza de que o Senhor é o único Deus que pode nos dar alento, que é o único Deus que pode nos dar direção, orientação, capacitação, é o único Deus que pode nos dirigir, que pode nos confortar e também nos ensinar, nos exortar, nos fazer andar nos Teus caminhos, nos direcionar através da Tua palavra para que possamos andar de conformidade com o Teu querer. Nós pedimos ao Deus nesse momento, pelo mundo que estamos vivendo essa pandemia mundial do coronavírus. Algumas cidades, os números têm sido decrescentes, têm diminuído, mas em algumas regiões, em alguns lugares, os números ainda crescem. Em algumas cidades de interior, em algumas cidades, Deus, em que
Essa pandemia ainda se faz presente em alguns estados, no nosso país, no mundo habitado do presente século. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós continuamos clamando todos os dias, dia e noite, pela tua misericórdia, que o Senhor venha banir sobre a face da terra esse vírus, que o Senhor venha eliminar, ó Deus, essa peste perniciosa, para que nós possamos passar esse vale sombrio, para que nós possamos passar, ó Deus, essa pandemia e estarmos, ó Deus, com saúde, estarmos bem, para estar no centro da tua vontade. Por isso nós te pedimos pelas autoridades de saúde, pedimos também, ó Deus, pelas autoridades dos nossos municípios, estados e o país, o governo legislativo, o executivo, o judiciário, as nossas forças de segurança. Deus, nós clamamos todos os dias e pedimos, tenha misericórdia de nós, nesse presente século que estamos vivendo, que não é só essa pandemia, é o conceito moral, ético, é os valores da família, é acima de tudo, ó Deus, um abandono da tua palavra, que a presente geração, ó Deus, tenha abandonado a tua glória, o teu poder, a tua palavra, e temos recebido, ó Deus, da mão do Senhor o devido castigo, a devida punição por esse abandono. Mas nós pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós em nome de Jesus. E derrama sobre a vida da tua igreja, Senhor, porção dobrada do teu Santo Espírito, para que nós possamos ser alimentados pelo teu Santo Espírito, na tua palavra, e caminhar no centro da tua vontade. É a nossa oração que fazemos nesse momento, agradecidos e suplicando, e clamando, o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Beleza? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Nós vamos nesse instante louvar ao nosso Deus, entoando o hino de número 33, Maravilhas Divina. Vamos louvar a Deus, adorando ao Senhor com maravilhas divinas, né? De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, do céu na terra. Senhor.
bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. O céu da terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Nasce o amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. Amém. Louvado seja o nosso Deus pelas suas maravilhas divinas. Hoje nós vamos ler, irmãos, Juízes capítulo de número 6. Amanhã, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar um pouco sobre a história e o chamamento de Gideão, né? E essa meditação. Hoje nós vamos falar sobre orações respondidas, né? Eu queria mandar um abraço aqui para o Ângelo, juntamente com a Perpétua, juntamente com o Davi e juntamente com o Samuel. Né, Samuelzinho? Tá aí acompanhando o pastor, né? Eu sei que você tá aí. Nosso irmão presbítero José de Almeida, nossa irmã Emília de Fátima, nosso irmão Josias Cessa, presbítero Josias Cessa, nosso irmão presbítero José de Almeida, nosso irmão Sérgio Coutinho, nossa irmã Ceil, lá da congregação de Coqueiros, e o nosso irmão Marco Antônio Moura Marcones. Deus abençoe a vida de todos e os demais que estão nos acompanhando, que não deram aí o seu alô, mas que eu sei que estão acompanhando conosco, né? A Lúcia, Amaral Lobato, boa noite, querida. Nosso irmão Júlio César, que eu sei que está sempre presente conosco aí. Vamos ler então a palavra de Deus, Juízes capítulo 6, do verso 1 ao 10, que tem um título assim nesse parágrafo dado pela Sociedade Bíblica: a opressão dos medianitas. Elaine César também nos acompanhando. Deus abençoe, minha irmã. Assim nos diz a palavra de Deus: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, Deus respondeu à oração de Israel através de um profeta e mandou que o profeta dissesse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Até aqui, a nossa meditação, né? Como eu falei, tem como título Orações Respondidas.
E o que eu quero pensar com os irmãos é que nem sempre as nossas orações são respondidas da maneira como Deus, da maneira como nós queremos, ou como nós achamos ser a melhor resposta. Deus responde às nossas orações. Sim, Ele sempre responde. Lembra que eu sempre digo, Deus responde sim, Deus responde não, mas Ele responde. Seja sim ou seja não, Deus responde às nossas orações. Deus responde também às nossas orações dizendo assim, espera, aguarde. Para quê? Para que nós possamos ser preparados para receber a resposta do Senhor, que pode ser sim, como pode ser não. Mas que naquele exato momento não estamos preparados para receber a resposta do Senhor. Mas Deus responde dizendo, espera. Deus também responde às nossas orações, da forma, talvez como nós não esperamos. Na semana passada nós falamos sobre isso, Paulo escrevendo aos Romanos e falando do desejo de estar em Roma. Ele esteve em Roma, ele foi a Roma, ele morou em Roma, ele pregou em Roma, ele pregou para os cidadãos de Roma, mas não foi do jeito que ele queria. Não foi da maneira como ele esperava. Hoje também nós vamos ver Deus respondendo às orações de Israel. Porque olha só, bem, vamos entender. O povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor, como antes. Vamos entender isso? Ou seja, o que significa essa introdução quando diz que o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor como antes? Israel serviu a Cusã Rezataim, e o livramento veio sobre Otoniel, ou seja, o povo se desviou da palavra de Deus, se afastou dos decretos da lei do Senhor e foi então servir a Cusã Rezataim. E Deus mandou Otoniel para livrar esse povo. Bem, passou um tempo, Israel começou a servir a Boabe. E o livramento veio sobre Eude. Por quê? Porque o povo de Israel ficou sobre Eglon, sobre o poder de Eglon. Por quê? Porque o povo tinha afastado da palavra de Deus, da sua lei, dos seus ensinamentos, dos seus estatutos. Depois Sangar livrou Israel dos seus. Israel então passou a servir a Canaã e o livramento veio sobre Débora e Baraque, porque eles estavam sob o domínio de Jabim. Por quê? Porque tinham deixado a palavra de Deus, a lei do Senhor e os mandamentos do Senhor. Agora Israel está servindo a Midian. E o livramento vai vir sobre Gideão, é o que nós vamos falar depois, amanhã, nos próximos estudos, nas próximas oportunidades. Ou seja, de novo, o Senhor permitiu que o povo de Israel fosse dominado pelos seus inimigos. Tudo por quê? Porque o povo deixou a lei do Senhor, os ensinamentos do Senhor, deixou de cultuar o Senhor, estava cultuando a outros deuses, aos deuses da terra de Canaã, que Deus havia dito através de Moisés lá em Deuteronômio. Falou muitas vezes, quando vocês entrarem nessa terra, não adorem os deuses que tem esse povo, porque eu estou eliminando esse povo. Eu estou banindo esse povo da face da terra. Eu estou eliminando com todos esses povos que habitam hoje Canaã, justamente porque eles adoram a deuses, eles têm práticas, eles vivem em práticas como Sodoma e Gomorra, que foi eliminado antes mesmo dessa aliança com Abraão, e que foi julgado, vindo fogo do céu, porque abandonaram Deus, deixaram a sua lei, não seguiram o Senhor, não reverenciaram Deus, não reverenciaram os seus princípios, e com isso estavam vivendo situações de pecado atrozes, coisas assim de escândalo, o que é considerado diante de Deus como abominação. A palavra de Deus nos diz assim. Então, dessa vez, o domínio foi dado ao povo de Midian. E esse domínio estava durando 7 anos. Os medianitas foram tão cruéis, mas tão cruéis, que os israelitas tiveram que abrir covas e fazer cavernas e construir fortificações nas montanhas para guardar o suprimento, para guardar suas colheitas. Isso porque depois de cada semeadura feita pelos israelitas, na hora da colheita subiam bandos de medianitas, amalequitas, e de outros povos vizinhos, acampavam nos territórios de Israel e destruíam todos os produtos da terra, até perto da faixa de Gaza. E quando iam embora, não deixavam provisão alguma em Israel, nem mesmo ovelhas, bois e animais de carga. Agora imagina uma coisa, imagina isso acontecendo para um povo que plantava para comer,
criava animais para a sua subsistência, tanto para comer, para dar leite, quanto para o trabalho de carga. Ou seja, o povo de Israel naquele tempo era um povo que vivia sobre a cultura de subsistência, ou seja, plantava para comer. E quando vinham os medianitas, quando vinham, ali também outros grupos, como os amalequitas, quando vinham ali os povos vizinhos, e eles vinham e acampavam no território de Israel e destruíam todo o produto da terra, comiam, se fartavam, carregavam o que conseguiam, e o que eles não conseguiam comer e carregar, eles destruíam o resto. Levavam tudo que o povo tinha, os seus animais, até os seus animais de carga. Talvez o povo ficava não só sem provimento, sem provisão, sem comida, mas ficavam, quem sabe, até sem semente para plantar a próxima colheita, porque eles precisavam de semente para plantar no próximo ano. Pois bem, esses bandos subiam com seus rebanhos, acampavam e montavam as suas tendas, atacavam como nuvens de gafanhotos, destruindo tudo. Vinham em multidão, tão grande, mas tão grande, que nada dava para contar os nomes e nem os animais e os seus camelos. Eles devastavam tudo. Assim acontecendo, o povo de Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos medianitas, que eles não tinham mais recursos, nem o que comer, sem contar com o desespero de ver as suas famílias à míngua. Imagina um pai que preparou a terra, que lavrou a terra, que fez o sul, que plantou, na hora da colheita, para colher o pão, para ter o sustento, a substância, a subsistência para a sua família, ver tudo acabado. O povo estava entrando em desespero. E eles, o que podiam esperar para o próximo ano? O que podiam esperar para as próximas colheitas? O que podiam esperar para as próximas gerações? Porque já havia 7 anos que vinha isso acontecendo sucessivamente. Só lhe restava uma única saída: clamar ao Senhor, Deus de Israel, por socorro e por libertação. E assim eles fizeram. Mas o resultado do que eles estavam vivendo era justamente um abandono de Deus, da sua palavra, da sua lei. E olha, irmãos, que nós estamos falando de um tempo assim, olha, Moisés tinha pouco tempo que tinha deixado Israel, morreu, Deus o levou. Josué ficou liderando esse povo e eles viram a mão de Deus poderosa nos 40 anos no deserto. Agora viram o domínio de Deus. A cidade de Jericó, que era a cidade mais fortificada daquela região, já tinha sido tomada. Várias terras já tinham sido tomado posse. O povo tinha vencido já inúmeras batalhas. Agora o povo se assentou, começou a plantar, começou a ter paz na terra, começou a colher. E aí, com essas colheitas, começaram então a se sentir autossuficientes. Achar que precisam mais de Deus. Agora eles plantam, eles comem, eles criam gado, eles criam camelos, eles criam animais para poder fazer o trabalho, da lida diária através do boi, do jumento, do cavalo, do camelo. E foram se esquecendo de Deus. Pior, não era apenas se acharem autossuficientes na subsistência, no plantio, na colheita, na criação dos seus animais. Começaram então a buscar outros deuses, adorar outros deuses, a se infiltrar com os deuses daquela terra, deuses que Deus já havia abominado, que Deus já havia condenado e que Deus já havia dito que eles não subsistiriam. Quando Israel clamou por socorro ao Senhor Deus, por causa de tudo isso, e principalmente por causa da opressão dos medianitas, o Senhor Deus respondeu por meio de um profeta que foi até esse povo e disse assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Lembrem, povo de Israel, fui eu que escolhi vocês, fui eu que fiz de vocês uma nação, fui eu que fiz uma aliança com Abraão, Isaque, Jacó. Fui eu que os levei para o Egito, que os permiti ser escravos. Mas fui eu que os tirei da escravidão do Egito. Fui eu que os tirei da mão de Faraó. Fui eu que os livrei das mãos dos egípcios e de todos os povos que os oprimiam. Fui eu que expulsei todos esses povos diante de vocês e dei a vocês essa terra. Se vocês hoje têm essa terra para plantar, e aí vocês podem criar os seus animais, os seus gados,
Isso aí vocês podem ter as suas crias dos animais, tanto para a comida, né, a carne, quanto para ter o couro, para poder fazer os seus objetos, porque era tudo feito na grande maioria com couro. Se vocês têm o queijo, tem o leite, tem a manteiga, se vocês têm o grão, se vocês têm o trigo, tudo que vocês têm foi eu que dei para vocês, não só toda a subsistência, mas principalmente essa terra como posse. Foi eu que expulsei os povos, foi eu que dei para vocês a vitória das guerras, das lutas, quando vocês investiram contra os povos dessa terra, porque Deus já estava usando o povo de Israel para punir o povo daquela terra. Deus estava julgando aquela terra por causa do pecado deles. E Deus estava dizendo para eles, olha, o pecado desse povo está justamente pelo fato de não me reconhecer como Deus, porque eles tinham vários deuses. Eles tinham vários deuses. E aí Deus está dizendo para esse povo, então Deus disse claramente, eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Eu disse para vocês, eu disse claramente para vocês, diante das leis, diante dos profetas, não sirvam aos deuses dos amorreus que estão ao redor de vocês. E a palavra do Senhor diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, mas vocês não me deram ouvidos. Nós estamos vivendo uma realidade muito próxima disso nos nossos dias. Nós estamos vivendo uma situação muito próxima disso nos nossos dias. O homem se achando autossuficiente, seja na questão financeira, seja na questão de tecnologia, seja na questão de leis, seja na questão da ciência, seja na política, seja os empresários, sejam aqueles que constroem, sejam aqueles que inventam, sejam aqueles que descobrem, sejam aqueles que fabricam. O dinheiro, a fama, a ostentação, o achar que tudo que tem e que são provenientes do seu esforço, da sua inteligência, da sua capacidade, da sua força, porque nós plantamos, nós colhemos, nós hoje temos muitas descobertas, porque nós estamos aí numa era digital, tanto é que eu estou aqui na minha casa falando diante de um celular e você está me ouvindo aí, essa transmissão vai ser transmitida para muitos e muitas pessoas, para muitos irmãos e muitas pessoas. E por isso muitas pessoas se acham suficientes, se acham que têm o poder, que são donos da verdade. E com isso, meus queridos, têm abandonado Deus. E Deus disse para o povo de Israel, o mesmo que tem falado para nós hoje, eu sou o Senhor, eu sou o seu Salvador, eu sou o Cristo, eu sou Jesus, eu morri por vocês. Porque Jesus disse, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. Jesus é o resultado do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, seja lavado e remido no seu sangue. Para que nós não venhamos a servir a homens e a deuses. Não se curvar aos princípios, né, da fama, do glamour, da confiança no próprio homem. E, acima de tudo, não abandonar Deus para seguir deuses. Deuses da mitologia, deuses, né, dos segmentos tantos que temos hoje, principalmente no mundo em que vivemos, né, em que temos religiões para todos os gostos, para todas as ideias, para todos os princípios. O mundo virou um mundo religioso, mas um mundo religioso sem Deus. Um mundo religioso longe da Bíblia, da palavra de Deus. Um mundo religioso sem Cristo. Um mundo religioso sem Jesus. Um mundo religioso sem a cruz. O próprio cristianismo tem se afastado disso. O cristianismo que serve a líderes, a homens, que levantam preceitos, que trazem revelações, que trazem novas doutrinas, travam né, lutas e guerras entre líderes mundiais, líderes nacionais, homens que prometem riquezas, que prometem fartura, homens que prometem curas, que prometem prosperidade, homens que prometem né, resolver o problema da humanidade, homens e suas religiões, homens e as suas religiosidades, homens e suas promessas,
palavras vazias sem Bíblia, palavras vazias sem Cristo, púlpitos sem Jesus, mensagens e meditações sem ter no centro a pessoa e obra de Jesus. Cristãos que não vivem mais de forma cristocêntrica no seu falar, no seu comportar, no seu viver, na criação dos filhos, no pagamento das suas contas, nos seus compromissos éticos, morais, financeiros. Uma população, uma presente geração que se afastou de Deus, mas uma presente geração que tem recebido o devido merecido, como foi o povo de Israel, que teve as suas orações respondidas. Eles oraram, eles clamaram, eles suplicaram, porque eles já estavam 7 anos sofrendo e Deus deu uma resposta, mas não foi a resposta que eles queriam. Respondeu o Senhor para eles: eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Vocês têm deixado a minha lei, vocês têm deixado as minhas promessas, vocês têm deixado os meus mandamentos, vocês não têm me cultuado segundo o que está prescrito na minha palavra, vocês estão andando segundo os preceitos dos homens, vocês me abandonaram, por isso eu os abandonei. Porque eu disse para vocês não darem ouvidos a homens, não andar segundo os seus deuses, não seguirem os preceitos das suas religiões, porque eles já estavam sendo condenados por causa disso. E nós estamos vivendo uma presente geração que está vivendo o mesmo. Pessoas que dizem tranquilamente, abertamente, não existe Deus. Pessoas que vivem na sua vida familiar, na sua vida dos negócios, na sua vida social, ética, como se não tivesse que prestar contas a um Deus. Pessoas que vivem nesse mundo como se fossem morrer e fossem para a terra e que não houvesse uma vida eterna. Que a alma que veio de Deus não vai retornar para Deus, como a Bíblia diz. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. E nós estamos vivendo esses dias, mas também estamos vivendo a resposta das nossas orações. Quantas vezes nós temos orado e Deus tem respondido, mas não é as respostas que nós queremos. Quantas vezes a resposta do Senhor tem nos direcionado para Ele, para o seu poder, para a sua glória, para a sua lei, para a sua palavra. É aquela história, da irmã que o pastor foi visitar ela e ela disse assim: pastor, tem tanto tempo que eu não leio a minha Bíblia, que bom o senhor ter vindo me visitar, porque o senhor vai ler a Bíblia comigo. Aí o pastor disse assim: mas minha irmã, você não está lendo a Bíblia por quê? Ela falou: porque eu perdi o meu óculos. Aí o pastor falou: então tá bom, eu vou ler na sua Bíblia, presta a sua Bíblia lá. Aí ela foi lá, depois de algum tempo, custou a voltar, voltou com a Bíblia na mão. Quando o pastor abriu a Bíblia, o que estava dentro da Bíblia? O óculos da irmã. Ou seja, ela perdeu o óculos dentro da Bíblia. Um dia desse alguém fez uma filmagem, E aí um garotinho chorando e a avó dele dizendo assim: por que você está chorando? Ele falou: porque o meu celular sumiu. Ela falou assim: eu já falei para você, vai ler a Bíblia que você vai achar seu celular. Aí a pessoa que estava filmando, esse garotinho com a avó dele, ele foi lá, pegou uma Bíblia assim que estava guardada numa estante e filmou e mostrou. O celular estava dentro da Bíblia. Como os celulares hoje são bem fininhos, ele encaixa bem dentro da Bíblia e fica escondidinho. E aí ele foi e falou com o garotinho assim: por que você não faz o que a avó está mandando? Vai ler a Bíblia que você vai achar seu celular. Ah, que isso? Isso é coisa da avó, a avó está caduca. Entendeu? Ela fica mandando eu ler a Bíblia que eu vou achar meu celular, ou seja, a Bíblia estava escondida. Aí a pessoa falou assim: tem 2 semanas que a Bíblia dele está escondida aqui dentro, o celular dele está escondido aqui dentro da Bíblia e está todo mundo falando para ele: vai ler a Bíblia que você vai achar seu celular. Mas ele não foi. E assim está acontecendo conosco. Nós queremos respostas que nós queremos. As respostas que nos agradam. As respostas que nos satisfazem. Está doente? Queremos cura. Mas não queremos o Deus da cura. Estamos com um problema financeiro? Queremos resultado, queremos dinheiro para pagar a nossa dívida. Mas não queremos o Deus da fartura, o Deus dono da prata e do ouro. Queremos a nossa família vivendo bem, mas não queremos a presença de Deus dentro dessa família, para ensinar os nossos filhos, para cultuar esse Deus, para reverenciar esse Deus, para mostrar para os filhos a palavra de Deus e o ensino. Estamos querendo viver bem,
na sociedade, mas omitindo Deus, não querendo dizer que somos cristãos, porque seremos perseguidos, as pessoas vão nos achar quadrados, ou seja, nós queremos o Deus da bênção, ou melhor, queremos as bênçãos de Deus, queremos viver numa sociedade tranquila, em paz, sem corrupção, sem roubo, sem crime, sem pedofilia, sem estupros, ou seja, qualquer desgraça que você possa pensar que existe no meio de uma sociedade, as pessoas querem uma sociedade com bons policiais, com políticos honestos, né? E queremos que Deus haja, que Deus faça algo. Nós oramos e clamamos, Senhor, muda essa sociedade, muda os políticos, tira os corruptos, mata essa gente que não quer fazer nada, Senhor, tira eles do poder. Se o Senhor não tirar eles do poder de um jeito, tira a vida deles, leva eles embora, porque só estão dando problema. Nós não queremos compromisso com esse Deus que tudo pode, com esse Deus que faz proezas. Nós queremos o céu, mas não queremos o Jesus do céu. Nós queremos as glórias por vir. Tem muita gente, né, que quer ir para o céu. Se você falar com ele, se ele vai para o céu, não, eu vou para o céu, só faço coisa boa, eu sou um bom pai, sou um bom esposo, sou uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, um bom filho, pago minhas contas em dia, não dou prejuízo para ninguém, eticamente vivo bem, moralmente estou com meu nome limpo na praça. Não, eu vou para o céu. Se ele não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, se ele não confessou Jesus como seu Senhor absoluto, se ele não confessou os seus pecados diante de Jesus, se ele não recebeu Jesus como seu Salvador e não vive debaixo do seu senhorio, ele não vai para a glória, ele não vai para o céu. Isso precisa ser falado, precisa ser ensinado. Deus nos abençoe, irmãos, para que nós possamos viver tempos de entendimento. Que o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração. Por isso eu tenho sempre orado, Senhor, derrama sobre a vida da tua igreja porção dobrada do teu Santo Espírito, para que a tua igreja cumpra aquilo que está determinado a ela. E o que está determinado à igreja é simples, ir e pregar o Evangelho a toda criatura, mas um Evangelho de verdade, um Evangelho que confronta o pecado, um Evangelho que confronta o erro, um Evangelho que confronta o homem, o Evangelho que humilha o homem, o Evangelho que põe o homem pecador de joelhos diante de Jesus, mas enaltece Deus. O Evangelho que tem Jesus como centro, o Evangelho que tem Jesus como único e suficiente Salvador, o Evangelho bíblico, o Evangelho da palavra, o Evangelho da Bíblia, o Evangelho das Sagradas Escrituras. Isso sim é o que Deus requer de nós. Vamos continuar orando, porque Deus vai continuar respondendo às nossas orações. Vamos continuar orando, porque Deus vai responder às nossas orações. Talvez não seja do jeito que a gente quer, mas que Ele vai responder, Ele vai. E Ele vai responder para a glória dEle, não é para a nossa satisfação. Nós não estamos aqui para sermos satisfeitos, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Nós não estamos aqui para poder ter as nossas vontades atendidas, nós estamos aqui para buscar Deus em santificação. Nós não estamos aqui para poder fazer a nossa vontade, para dar certo aquilo que nós achamos ser o certo e que os nossos planos, os nossos desejos, as nossas metas sejam alcançadas. Nós não estamos aqui para fazer a obra do Senhor Jesus. E aquele que quer fazer a obra do Senhor Jesus precisa pegar a sua cruz, seguir a Cristo e pagar o preço por ser cristão. É isso que nós precisamos nos nossos dias. E é disso que Deus vai nos chamar um dia à sua presença para prestarmos conta. Vamos orar? Porque Deus vai continuar respondendo às nossas orações. Amém? Quero aqui mandar um abraço para o nosso irmão Sérgio Coutinho, nossa irmã Georgina César, lá de Alto Jequitibá, da Dalva, né, irmã Dalva, aqui da Congregação do Coqueiro, nossa irmã Malta Terra, aqui da Segunda Igreja. Mandar um abraço também para, quem mais que eu ainda não falei aqui, a dona Elisa, né? Dona Elisa e o seu Darcy, e os demais aqui eu já falei. Samuelzinho, abraço para você, hein? Estou sempre lembrando de você, né, Samuel? Deus te abençoe. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, que a tua palavra, que é viva e eficaz, o teu poder, o Espírito Santo, presente na palavra, presente em nós, presente na tua igreja, presente sobre a face da terra, seja o poder que faça em nós e através de nós o cumprimento do teu querer, da tua vontade.
e que nós possamos prosseguir em orações, porque assim como nos dias do povo de Israel ali, oprimido pelos medianitas, o Senhor vai responder as nossas orações. Teremos as nossas orações respondidas, mas precisamos entender que a resposta não virá para nos satisfazer, e muito menos para nos trazer respostas segundo o nosso querer e a nossa vontade, o nosso bel prazer. Não. As respostas das orações virão para glorificar, para mostrar o caminho da salvação, para guiar o teu povo à tua presença e para nos trazer vivificação, santificação, comunhão e, acima de tudo, responsabilidade. Receba a porção dobrada do teu Santo Espírito para cumprir o teu querer, para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Abençoa, Senhor, a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Abençoa as igrejas que têm compromisso, que têm pregado fielmente a tua palavra. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, as suas congregações, cada irmão aqui presente nessa transmissão, todos que vão ouvir essa mensagem, que ela seja, ó Deus, ricamente abençoadora. Não porque eu estou falando, mas é porque o Espírito Santo do Senhor está aqui presente. E ele fala através da palavra, ele fala através da Bíblia Sagrada e usa a boca dos teus servos. Assim seja, Senhor, para a glória do teu santo nome. Pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, com tua mão de misericórdia estendida sobre a face da terra nesse momento, banindo de sobre a face da terra, eliminando esse coronavírus. Mas também o Senhor pode fazer isso através da ciência, da tecnologia, da medicina. Tudo será, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Mas sabemos que o Senhor também pode usar esse momento e está usando para mostrar a tua glória, o teu poder, a tua majestade e para julgar a terra, não só com o coronavírus, mas com tantos outros acontecimentos que vêm, ó Deus, assolando os nossos dias. Mas ainda o povo não tem te ouvido, ainda o povo não tem atendido, o povo ainda não tem despertado, o povo ainda não tem acordado, e a tua igreja precisa continuar orando, porque o Senhor vai responder às nossas orações. A igreja precisa continuar clamando, porque o Senhor vai ouvir o nosso clamor. A igreja precisa continuar intercedendo, porque o Senhor vai ouvir as nossas intercessões e o Senhor vai responder às nossas orações. A igreja precisa continuar evangelizando, pregando, anunciando, falando, mostrando Jesus com palavras e com testemunho, com palavras e com atitudes, com palavras e com vida prática, com palavras e com a vida de comunhão com o Senhor e com os irmãos, porque a tua palavra é a nossa única regra de fé e de prática. Por isso nós oramos, agradecidos e suplicamos, e assim o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, e se Deus assim nos permitir, amanhã, às 19h30, nós estaremos aqui reunidos de novo, e eu vou seguir na leitura de Juízes capítulo 6, para nós pensarmos um pouco sobre o ministério e o trabalho de Gideão. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.